Glória a Deus, aleluia. Queria ler com vocês, irmãos, Isaías 53. Nós já estamos no mês de Páscoa, né? No mês principal do cristianismo, que celebra a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Fundamentos da nossa fé. Isaías 53 é uma profecia. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve a sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia o Senhor agradou esmagá-lo. Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Senhor Deus maravilhoso, que palavra, que profecia a respeito do nosso Senhor, de como ele foi desprezado, de como ele foi humilhado, de como ele era rejeitado, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Foi o castigo que nos trouxe a paz.
Que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui é interessante que ele começa a falar quem creu. Muitas vezes pessoas não acreditam em Jesus, não creem que ele existiu, não creem na sua obra, no ministério, até passar por uma necessidade, até passar por uma doença, até clamar e nele encontrar cura, até orar e nele encontrar resposta, até buscar e nele encontrar esperança. Quem creu? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? Porque numa terra seca, sem raiz, dali saiu a nossa salvação. Alguém que era desprezado, fala que ele não tinha boa aparência, não tinha formosura, era desprezado, nenhuma beleza havia que o agradasse, era o mais rejeitado dentre os homens. Através desse, nós encontramos cura, restituição, salvação. Através desse. E é difícil, para quem assistiu a Paixão de Cristo, vendo, o sofrimento, imagina o sangue derramado por aquela coroa de espinhos, as iniquidades do mundo vindo sobre ele, as transgressões, a maldade, o peso que gerou salvação. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Aqui fala no verso 2, como raiz de uma terra seca. É a razão pela qual os judeus geralmente rejeitarão seu Messias. É por ele vir ao mundo com pompa secular. Mas ele crescerá, ou brotará, sairá da terra, diante dele, diante dos judeus incrédulos. Aqui eram testemunhas do seu aspecto original, e por causa disso o desprezaram, como uma planta tenra, pequena, insignificante, com uma raiz, um ramo, brota de um solo seco e estéril. Fala que ele não tinha boa aparência, sua aparência física era insignificante e desprezível, nem formosura. Isso fala dos judeus incrédulos. Esmagado ele foi. Olha o verso 5. Ele foi ferido, oprimido, transpassado pelas nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Dores, punições, pela culpa de seus pecados, que ele voluntariamente tomou sobre si, e pela expiação dos pecados, o castigo que nos trouxe a paz. Olha o verso 5. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aquelas punições pelas quais nossa paz, nossa reconciliação com Deus deveria ser comprada, foram colocadas sobre ele.
pela justiça de Deus e com o seu próprio consentimento, sarados por seus sofrimentos, salvos dos nossos pecados. Por isso que o livro de Romanos fala que a justiça de Deus se revela em Jesus. Jesus se fez justo por nós. Na sua oferta, na sua obra, na sua morte. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida, vida eterna. Ele morreu a nossa morte. Não abriu a boca. Foi oprimido e humilhado, verso 7. Foi oprimido e humilhado, e não abriu a sua boca. Ele não murmurou contra Deus, nem desprezou os homens. Na verdade, intercedeu por eles. Olha o último verso. Levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Verso 12. Isso aqui foi escrito séculos e séculos antes de Jesus. E ele cumpriu essa profecia. Como ovelha muda foi ao matadouro, sem murmurar daquilo que Deus tinha separado para a vida dele. E sem ofender aqueles que o maltratavam. Como fala tanto nas bem-aventuranças, quanto no livro de Romanos, quanto em Apocalipse, que bem-aventurados aqueles que são perseguidos e mortos por causa do nome de Jesus. Como um cordeiro foi levado ao matador, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. Por opressão e violência, uma pretensão de justiça. Levado para fora desta vida. A sua linhagem não é desta terra. A sua linhagem não é de carne e osso. A sua linhagem é espiritual. Na multidão inumerável daqueles que creem nele, antes e depois da sua morte. Davi é antes dele. E Davi fala: o meu Senhor está à destra de Deus. Davi, antes de Jesus vir a essa terra, ele já sabia de Jesus. Ele já via o Senhor à destra de Deus. A linhagem de Cristo é uma linhagem espiritual, de uma multidão inumerável daqueles que creem nele. Cortado, porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do seu povo. Com uma morte violenta, lhe trouxe uma razão de bênçãos para aqueles que creem no seu nome, para aqueles que creem na sua salvação. O verso 10 fala: todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Deus fez do seu filho sacrifício para que eu e você pudéssemos alcançar a vida eterna, para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação. O fruto do trabalho de sua alma, e
ficará satisfeito. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, o trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu Senhor tomou as minhas transgressões. O meu Senhor tomou as minhas iniquidades. O meu Senhor me salvou. Que nesse mês nós possamos celebrar a verdadeira Páscoa, que é Jesus, o Cordeiro Santo, que nos trouxe a paz. Deus maravilhoso, obrigado, Pai. Que o Senhor guarde essa palavra no nosso coração. Se daqueles que estão nos ouvindo tem alguém que ainda não entregou o seu coração para Jesus, que ele possa entregar essa noite. Saber que Jesus morreu por ele. Saber que Jesus morreu pela sua vida. Saber que Jesus morreu pelos seus pecados. Saber que Jesus morreu pela sua maldade, pela sua iniquidade, pelas suas transgressões. Ele foi o castigo que nos trouxe a paz. E você pode entregar o seu coração hoje para Jesus, falando: Senhor, entra no meu coração. Senhor, me perdoa dos meus pecados. Senhor, eu acredito que o Senhor morreu e ressuscitou dos mortos. Vem ser Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Habita o meu coração. E eu desejo fazer parte da família de Deus e viver para a eternidade. Senhor, sara, cura, restitui, transforma, salva, em nome de Jesus. Amém.